Na sua apresentação, D'Alessandro deixou claro que não veio para fazer isso. Se eu estou aqui, fui contratado, não é para entrar chutando a porta de um vestiário. Mas nas próximas respostas, ele deixou claro que de fato fez. O vestiário do Internacional levou um choque anímico do novo diretor esportivo, que na sua entrevista coletiva de apresentação deu detalhes do papo cara limpa que teve com os atletas no vestiário do Internacional. D'Alessandro também falou sobre a alegria por voltar a casa. Falou sobre a relação com o presidente Alessandro Barcelos, adversário político das últimas eleições. D'Alessandro também falou sobre Ener Valencia e saiu em defesa do atacante equatoriano. Tudo sobre a apresentação do ídolo colorado como novo diretor esportivo, junto de André Mazzuco, o novo executivo de futebol, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e nesse vídeo falar sobre D'Alessandro, o novo diretor esportivo do Internacional que foi apresentado nesta segunda-feira. Em uma excelente entrevista coletiva, D'Alessandro falou sobre tudo e deu detalhes do choque anímico que ele trouxe para o vestiário do Inter antes da partida contra o Cruzeiro. Antes disso, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. O link vai estar fixado aqui nos comentários, tá? E você pode ativar uma notificação para receber um sinal no teu celular toda vez que você levar uma multa de trânsito. Além disso, os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão, podem ser parcelados em até 12 vezes no aplicativo da Zapay. E usando o cupom ADUPLA20, tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. São as vantagens do aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y. O aplicativo te ajuda a quitar os débitos do teu veículo. Vai lá, faz o download gratuito, beleza? Vamos falar sobre a apresentação de D'Alessandro, tá? Que abriu falando sobre o privilégio de voltar ao Internacional. E a todo momento ele citou um pouco isso. A obrigação que ele tem como ídolo do clube é de trazer um pouco do sentimento de o que é o Inter para o grupo de jogadores, para todo mundo, e da felicidade que ele tem de circular pelos corredores, de circular pelos bastidores do Internacional. Disse D'Alessandro: voltar aos corredores que me fizeram felizes. Sentimento diferente. Minha mulher tá aqui, meu filho tá aqui. O Inter faz parte da minha família. A minha função é trabalhar diariamente com o treinador, fazer uma avaliação do grupo, que eu já pude fazer, aproximar dos atletas que são parte do nosso elenco, atletas que precisam se entregar, que precisam se doar, precisam saber como é a nossa cultura, como é conviver com a nossa cidade, como é conviver com o nosso clube, como é conviver com o nosso rival. Esse foi o sentimento que D'Alessandro trouxe na entrevista coletiva. Um cara que sabe o que é o Internacional e que vai trazer isso para o vestiário colorado, e isso ficou claro na entrevista de D'Alessandro, que disse: não vou chutar a porta do vestiário, não chego para chutar ninguém. Mas na resposta seguinte, praticamente, ele deu o tom de como foi a conversa dele, D'Alessandro, com o grupo de jogadores. E foi uma conversa firme, transparente, olho no olho, mas uma conversa firme. E que teve sim o seu tom de cobrança. É o jeito D'Alessandro de chutar a porta do vestiário. E a gente aqui vai ouvir essa ótima resposta do novo diretor esportivo do Internacional, que deu detalhes sobre a conversa que ele teve a portas fechadas com o grupo do Inter. Se eu estou aqui, fui contratado, não é para entrar chutando a porta de um vestiário. É uma conversa que, por mais que o D'Alessandro não queira interpretar como essa frase, mas é um tom de chutar a porta do vestiário. É uma maneira de se chutar a porta do vestiário. Falar sobre, em tom de cobrança, vocês querem viver do futebol ou viver para o futebol? É preciso se doar, é preciso ser um time, é preciso deixar o ego e a vaidade de lado. Em uma conversa bem transparente, sim. D'Alessandro, ao seu modo, chutou a porta do vestiário do Internacional. Mobilizou os jogadores. E ele mesmo admitiu que dentro do jogo contra o Cruzeiro a postura ela foi diferente. Por exemplo,
do que foi apresentado contra o Atlético Goianiense. E aí o D'Alessandro disse, aquele jogo não vai se repetir. Aquele jogo foi algo fora da curva. E aquele é o exemplo de tudo o que não pode acontecer no Inter daqui para frente. E que ele garante que não vai acontecer. Porque D'Alessandro agora é o cara que vai dar o tom dessa cobrança. E ele falou muito sobre cobrança no vestiário do Internacional. D'Alessandro também falou sobre o ambiente político que teve com o presidente Alessandro Barcelos. Porque D'Alessandro foi parte da chapa de Roberto Melo, que foi adversário de Alessandro Barcelos no último pleito eleitoral. D'Alessandro foi adversário de Alessandro Barcelos no último pleito de eleição. E ele foi perguntado sobre isso, na primeira pergunta ele disse, até achei que essa resposta ela iria demorar. E ele admitiu, sim, fui parte da eleição do clube. Tinha recebido um convite do Roberto Melo com o intuito de voltar a trabalhar no Inter, mas eu nunca quis ser um atleta político. Todo mundo sabe das minhas relações com antigos dirigentes. O Melo, o Fernando Carvalho, o Giovanni Luigi, o Chaves Barcelos, o Marcelo Medeiros são amigos pessoais de D'Alessandro e adversários políticos da atual gestão. Todo mundo sabe, mas eu aceitei o convite porque o Alessandro me ligou e conversou muito. E dentro de tudo que a gente conversou, a última coisa que a gente citou foi a dívida e foi a questão política. Nós falamos de Inter. As outras coisas ficam guardadinhas, porque agora a gente vai focar no Internacional. Eu acho que ninguém é unanimidade no futebol. Quem somos nós para falar em unanimidade? Eu não sou, o presidente não é. E ninguém foi na história do clube. A partir disso, estamos aqui para ajudar o Inter. Eu me sinto capacitado, não foi contratado um ex-atleta. A minha vontade é construir fora de campo a parte daquilo que eu construí dentro. Uma resposta bem completa do D'Alessandro sobre a sua relação com o presidente Alessandro Barcelos. Um outro ponto que chama a atenção, que vale destacar na entrevista coletiva do Dali, foi sobre Ener Valencia. O Lucas Dias perguntou ao D'Alessandro sobre o momento do Ener Valencia, que parece com uma postura cabisbaixa, tem sido vaiado pela torcida, e o D'Alessandro saiu em defesa do atacante equatoriano. Primeiro, indo no discurso de que não se pode queimar bons jogadores no Beira-Rio. Segundo, defendendo, dizendo que o Valencia é um cara que trabalha sério no dia a dia, que é comprometido, que é capacitado, que está em uma fase técnica ruim, que vai melhorar dentro de campo. Mas falou que a questão dele estar cabisbaixo, dele não demonstrar emoções, é a maneira dele se portar. E que cada um tem a sua maneira e que é necessário respeitar isso. Mas ele saiu em defesa do Ener Valencia, o D'Alessandro, nessa entrevista coletiva, e parece que vai dar respaldo, vai dar carinho, enfim, para o atacante equatoriano. Junto de D'Alessandro esteve André Mazzucco, que óbvio que virou um coadjuvante na entrevista coletiva do Dali. Mas o André Mazzucco se mostrou um cara que vai ser o responsável pelos processos. Ele falou muito de acreditar em continuidade, e que para acreditar em continuidade é necessário que se saiba a função de cada um. O André Mazzucco trouxe o discurso de que não precisam ser dados superpoderes para o executivo de futebol, que é necessário que se dê responsabilidades para o executivo de futebol e não superpoderes, e que ele vai trabalhar nessa linha daqui para frente, porque tem essa responsabilidade de organizar os processos do clube. Se mostrou um cara extremamente atualizado, teve diversas experiências, ele mesmo citou, já trabalhei em SAF, já trabalhei em clube associativo, primeira divisão, segunda divisão, clube gigante, clube menor, se mostrou muito experiente e capacitado para ser o executivo de futebol do Inter. Os trabalhos já começaram, ele chegou a Porto Alegre hoje, mas desde antes já estava em contato com as pessoas do CAPA, do Internacional, para contratar jogadores, para buscar reforços, e esse trabalho vai aumentar a partir dos próximos dias. Com isso, D'Alessandro está apresentado junto de André Mazzucco, mas o tom dado pelo argentino mostra que haverá cobrança no vestiário do Inter e que ele vai ser o protagonista de ficar em cima do grupo de jogadores, cobrando para uma postura diferente. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!